Paz, amados irmãos. Vocês devem ter percebido que nada disso aqui é ensaiado. A gente não teve a oportunidade, de testar tecnologia antes, então às vezes as coisas não saem exatamente como a gente quer. A gente queria o som mais alto, queria tudo perfeito, Pamela e Jean? Mas eu tenho certeza que aquele pelo qual nós estamos aqui, Ele não se importa com isso. Ele não se importa com isso. O que é importante hoje é a decisão que vocês tomaram de vir até o Senhor e pedir que o Senhor abençoe essa união de vocês. Já é abençoado, mas vir a Deus e dizer: Senhor, eu quero que você faça parte disso, falar isso publicamente, isso é um grande passo. E o que a gente quer hoje? Que pela palavra de Deus, o relacionamento de vocês seja impactado, seja mudado. Não só de vocês, mas de todos nós aqui, o meu e da minha esposa, de todos que são casados aqui e também daqueles que ainda vão casar. Porque a palavra de Deus, se a gente caminha em cima da palavra, não tem erro. Dá certo, gente. E a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, para que ela trabalhe sobre a nossa vida, é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Ali Paulo, ele ousa falar sobre matrimônio, sobre casamento, sobre relacionamento, marido, mulher, filhos, família. E ele começa assim, verso 15: portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai na sabedoria. Primeira coisa que Paulo fala: estejai atentos com o vosso procedimento. O que isso quer dizer, vosso procedimento? A forma como nós vivemos, a forma como vocês vivem. Ele diz: não sejam insensatos, mas andem na sabedoria, no conhecimento. De quê? Da palavra do nosso Deus. Porque caminhando em cima dela, tudo dá certo. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. O que é andar em sabedoria? É buscar saber qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a tua vida, Jean? Qual é a vontade do Senhor para a tua vida, Pamela? Qual é a vontade do Senhor para a vida de vocês, para a minha? É isso que eu preciso buscar. Paulo diz que isso é sabedoria. Não andar por aí sem juízo, sem noção das coisas. Olha o que ele diz em seguida, verso 18: e não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. O que ele está falando aqui? Se embriagar pelo vinho, gente, não é só a bebida, é se embriagar com as coisas do mundo, sabe? Com as ilusões do mundo, com as coisas que não valem a pena. É muito fácil a gente andar nesse caminho. Às vezes a gente quer uma posição de destaque, às vezes a gente quer um carro, quer uma casa, quer curtir a vida, quer viver. E ele diz: não se embriaguem com essas coisas. Não deixa isso te iludir. Isso é ilusão, é isso que Paulo está dizendo. E ele diz: mas deixai-vos encher pelo Espírito, ou embriagai-vos com o Espírito Santo.
vai chegar? Como é que a gente se embriaga? Como é que a gente se enche com o Espírito Santo de Deus? Tudo isso a gente está lançando bases para um casamento. Esse texto, ele está começando a lançar bases para um casamento firmado sobre uma rocha, que é Cristo. Então, como que a gente se deixa encher pelo Espírito? No verso 19 ele começa a explicar, e ele vai usar 5 verbos, e esses verbos estão no gerúndio. Gerúndio é uma coisa que só quase existe na língua portuguesa, né? Brasileiro, no português brasileiro, e ele indica, essa forma verbal indica uma ação continuada, algo que você está fazendo, né? Andando. O português de Portugal diz a fazer, a andar, né? Nós falamos fazendo, andando, e Paulo diz o seguinte, ele diz como que então a gente se enche do Espírito? Falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse é o assunto entre Pamela e Jean. Jean e Pamela. Esse é o assunto que Paulo diz. Como é que vocês vão se encher do Espírito dentro da casa de vocês? Falem sobre salmos, cantem hinos, cânticos espirituais. Segundo verbo que ele usa é o verbo cantar. Ele diz cantando, e o terceiro verbo, louvando de coração ao Senhor. Falando da palavra de Deus, cantando e louvando de coração ao Senhor nosso Deus. Se a gente coloca isso dentro da nossa casa, gente, vocês começam a construir uma base, uma muralha que torna o casamento e a família de vocês, a minha e a de todos, indestrutível. E aí eu pergunto, quem aqui não tem dificuldades no casamento? Quem é casado? Seria hipocrisia eu falar que isso não existe dentro da minha casa. Volta e meia salta uma faísca, volta e meia dá um problema. Quando que isso acontece? Por que que acontece? Porque a gente não caminha em cima dessa palavra. Às vezes a gente esquece daquilo que tem que ser a verdade, que tem que ser constante dentro da nossa casa. Falar salmos, cantar hinos. E olha o verso 20. Mais um verbo no gerúndio. E cotidianamente. Isso quer dizer todos os dias, todas as horas. Dando. Verbo dar. Dando o quê? Graças por tudo o que Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças por tudo. Dando graças cotidianamente. Viva uma vida de gratidão a Deus. Isso é o que eu posso dizer para vocês, Jean e Pamela. Vivam uma vida de gratidão a Deus. Não interessa a circunstância. E é verdade que dentro das nossas casas, muitas vezes a gente murmura. E isso machuca o Espírito Santo. Isso fere o nosso Pai, que é Deus. Paulo diz, deem graças todos os dias, todas as horas. E verso 21, talvez o quinto e último verbo, talvez o mais difícil para nós. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar-se. Sujeitar-se é colocar-se debaixo de alguém, abaixo de alguém. Jean, você precisa estar sujeito a Pamela, e a Pamela sujeita ao Jean. Paulo vai explicar isso melhor. Ele vai para frente e vai para a prática agora. Verso 21 ele começa assim, ó. Esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Eu peguei essa tradução, que é uma King James, porque ficou muito claro aqui. Respeite o seu marido, porque você é submissa ao Senhor, teu Deus, e Ele se agrada disso.
Por que mulheres respeitam o marido? Porque são submissas ao Senhor de todas as coisas, ao Senhor dos senhores, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a motivação. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Paulo começa a comparar o casamento com a igreja agora. E até aqui está tudo muito bem, né? Eu particularmente gosto muito dessa parte, que a esposa tem que ser submissa como a igreja, né? E que o marido é a cabeça. Parece pesado. Parece pesado, não parece pesado? Mas Paulo já dá uma dica. A igreja é o corpo. Cristo é o Salvador do corpo, o Salvador da igreja. Presta atenção onde é que isso vai parar. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Espetacular, né? Quem é marido aqui, isso é ótimo, né? Vocês acham que está pesado para as esposas? Vamos ler o que Paulo fala dos maridos. E aí agora a gente vai ver o que é pesado de verdade. Presta atenção. Verso 25. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Eu peguei essa tradução também que usa a palavra sacrifício. Sacrificou-se por ela, morreu por ela, se entregou na cruz por ela, pela igreja. E o que Paulo está dizendo assim, maridos, nós, maridos, se a esposa tem o dever de nos ser submissa, nós temos o dever de estar dispostos a morrer por ela. E esse morrer não é cair debaixo de um trem, é mais que isso. Paulo vai explicar para frente. Ele diz assim: por que Cristo morreu pela igreja? Verso 26. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. No caso da igreja, lavar da água, lavar do Espírito Santo, que vem pelo ouvir a palavra de Deus, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou sem qualquer imperfeição, mas santa e inculpável. Meu Deus, eu como marido, a minha missão, a tua missão, Jean, é trabalhar para que a tua esposa seja perfeita. Para isso nós temos que dedicar toda a nossa vida, estar dispostos a entregar a vida, assim como Cristo entregou a vida pela igreja. Se Cristo não morre na cruz, o Espírito Santo hoje não estaria em você, não estaria nela, não estaria em mim, não estaria em ninguém aqui. É assim que Ele santificou a igreja. Paulo compara isso e diz: olha, o trabalho que os maridos têm, o que vocês vão fazer pelas esposas de vocês, é mais ou menos isso. Ai daquele marido que for para a esposa uma pedra de tropeço. Ai daquele marido que afastar a esposa dele da fé. Ai daquele marido que magoar a esposa, que colocar mágoa no coração dela. Jesus, Ele encheu a igreja de alegria com o Espírito Santo. A nossa missão, maridos, dentro de um casamento, é encher as nossas esposas de alegria. Pesado? Vai ficar pior ainda. Sendo assim,
O marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Esse verso é o que explica tudo aqui. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe. Por esse motivo, o homem deixará a sua vida. O que o Senhor está te dizendo aqui é: você entrou num casamento, a tua vida não existe mais, a vida que existe é a dela. Vocês ainda acham que estava pesado para as mulheres? Estava pesado para as esposas? O rei que abandonou a vida dele, esqueceu a própria vida, para que a esposa tenha vida, como Cristo fez pela igreja. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade que as esposas têm de ser submissas ao marido assim? Percebe? Não é para você ser submissa a um marido que te maltrata, é para você ser submissa a um marido que abandonou, que deixou a vida dele, que deixou tudo por tua causa. Pesado, né, Jean? Mas, cara, sabe por que os casamentos são problemáticos hoje? E por que a gente sofre dentro das nossas casas? Porque a gente não caminha por cima dessa palavra. É duro escutar isso. Se parece difícil, mas eu digo para vocês, tão certo como eu estou aqui vivo, quando a gente começa a fazer isso aqui dentro da nossa casa, vira um ambiente de paz e de glória, onde o Espírito Santo entra, onde o Espírito Santo habita, onde ele começa a falar com o casal, onde ele começa a falar com a família, onde as coisas se transformam. A paz reina naquele lugar, os filhos crescem na palavra do Senhor, o ambiente muda, a casa vira um lar de paz. Eu queria desafiar os maridos, e hoje em especial o Jean, né, e me desafio também, a gente começar a colocar isso em prática. E as esposas que, em resposta a essa prática, elas comecem a ser submissas a esse marido, a esse novo marido, a esse marido que está disposto a entregar a vida, abandonar todos os desejos dele, a vontade própria, sabe? Eu sempre digo, a gente olha para Jesus, em momento nenhum, Jesus disse para a igreja assim, ó, opa, peraí, e eu? Aí também não dá. Ele poderia ter falado isso, ele não falou. Ele foi para a cruz calado, sofreu, morreu pela igreja que somos nós. Ele deixou de ser Deus para morrer naquela cruz, por causa da igreja. Ele abriu mão de tudo. Está lá em Filipenses capítulo 2. Ele abriu mão de tudo pela igreja. O que Paulo está nos dizendo aqui, e o Senhor quer nos dizer é: abra mão da sua vida pela sua esposa. Eu queria ainda, só para completar e não ficar longo, gente, verso 4 do capítulo 6, ele diz assim, ainda sobre filhos aqui: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Vocês têm filhos, são maravilhosos, são lindos. A missão de vocês é educá-los. E como que eles vão ser educados?
vendo Jean, essa tua atitude para com a tua esposa, vendo Pamela, a tua atitude para com o Jean. Quando vocês começarem a viver isso aqui, ó, os filhos que vocês vão chegar na adolescência, pelo modo que vocês viveram, eles não vão trazer dor de cabeça para vocês. Vai ter paz dentro da casa de vocês. Não bastasse isso, Paulo, ele termina a carta aos Efésios falando de batalha espiritual. E eu acho que isso foi proposital, porque é dentro das nossas casas que essa batalha acontece. E ela vem assim, ó, Jean, e eu se fosse tu, não deixava a Pamela falar isso para ti. Esse desaforo não aceitava. Ó, eu acho que ela tentou te magoar. Pamela, isso que o Jean está fazendo, acho que está te provocando. Sabe, o ruído de comunicação que tem entre nós, maridos e esposas, dentro de casa, o diabo está só ali esperando a oportunidade para alguém falar alguma coisa meio atravessada para o outro, para fechar o tempo, né? E aí não é mais a Pamela, aquela por quem o Jean entregou a vida, aí peraí, agora isso aqui eu também não aceito, isso já é demais para mim. E o contrário também é verdadeiro, daqui a pouco não é mais a Pamela que é submissa ao Jean, espera aí, isso eu não aceito. Aí já é demais. Eu estou falando disso porque acontece na minha casa, deve acontecer na casa de todos vocês, porque a carne é assim. Mas Paulo diz, leva essa batalha, não é Pamela contra Jean, não é Jean contra Pamela, não sou eu contra minha esposa, não é contra os casais, mas é contra principados e potestades no mundo espiritual, nas regiões celestiais. E aí ele te dá 8 armas para combater dentro da tua casa inicialmente. E ele vai falar da armadura, e nessas armas está lá enumerado. Se vocês lerem, quando a gente lê esse texto de Efésios 6, a gente presta muita atenção sempre, o cinturão, o capacete, mas as palavras que estão ali são verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra, oração e intercessão. Essas são as armas que ele te dá para combater. É isso que vocês vão usar para combater dentro da casa de vocês, quando vir a discórdia, quando vir a dificuldade. Verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra, oração e intercessão. Aonde é que está isso? Quando fala aqui, ó, intercessão, tudo isso, verso 18, tudo isso, com tudo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos, quer dizer, orem uns pelos outros. Quando vocês verem que o marido, Pamela, está em dificuldade, ora por ele. Jean, quando você vê que a Pamela está em dificuldade, ore por ela, interceda.